Você que é médium e não quer trabalhar com mediunidade, ouça esse conselho. Estude mediunidade. Frequente os mesmos lugares de quem estuda para trabalhar. Quando você estiver dominando a sua mediunidade, as suas potencialidades anímicas, igual àquele que quer trabalhar, então você tem a maturidade de chegar no seu dirigente espiritual encarnado e diga, olha, o meu propósito aqui, como eu falei no começo, era me conhecer e me controlar. Já consegui, quero seguir meu caminho. E vai embora, mas vai embora apto a se controlar, porque num momento ou outro, numa fase de tua vida em que você estiver assoberbado ou assoberbada, com muitas coisas para fazer e dar conta, sua mediunidade vai deslanchar. Como eu já vi pessoas praticamente levantar defunto com a reza. Pessoas entre a vida e a morte. Meu avô, uma vez, foi picado por um urutum cruzeiro. Quem conhece o urutum cruzeiro, que é aquela cobra preta com a cruz na testa, sabe que é 5 minutos de vida. Não existe antídoto o veneno da urutum cruzeiro. Eu vi meu avô ser picado pela urutum cruzeiro, eu tinha 14 anos, e imediatamente chamaram um homem chamado Manezão, e esse Manezão, que era benzedor, pegou uma chave, aquelas chaves de porta, de aço, aquelas chaves enormes, e ele catou a chave e começou a fazer uma reza no pé do meu avô, que levou mais ou menos 1 minuto no pé esquerdo, mais 1 minuto no pé direito, e meu avô já espumando a boca, virando os olhos, arroxeou. Meu avô é escuro, mas deu para ver, um negro arroxear, que a coisa já está. Ele benzeu mais ou menos 1 minuto o pé esquerdo do meu avô, benzeu 1 minuto o pé direito do meu avô, abriu a boca do meu avô, que estava espumando, deu 3 cuspidas na boca do meu avô, bateu com a chave 3 vezes na cabeça do meu avô, no topo da cabeça, meu avô desmaiou, 10 minutos depois levantou o pãozinho. A maior magia que existe é a do pensamento. A maior magia que existe é a do pensamento. É a do pensamento. E o pensamento, se a pessoa for analisar, o pensamento ele se manifesta de 2 formas. Gestos, que é um tipo de linguagem, e a palavra. O pensamento vai se manifestar. Ele vai virar atitude. E linguagem e palavra é atitude. Então, o que eu costumo dizer? Você falou, já está fazendo magia. Porque a palavra, desculpa cortá-lo, a palavra responsabilidade, só a palavra, para quem tem consciência, já causa um frio na barriga. Porque responsabilidade quer dizer que você vai responder por algo. Sim. De preferência com integridade. Então, ela assusta. A colheita, ela é obrigatória. Eu posso, no semear, eu sou livre, mas na colheita, eu não sou tão livre assim. Porque o mal só se paga com o bem. O universo só reconhece a moeda da caridade como paga pelo mal feito. E foi aí que eu vi que eu só pagaria pelas maldades que eu fiz, fazendo bem, fazendo a caridade. Então, eu fui um agraciado e hoje já não sou mais um espírito endividado, graças a Deus, que é Nosso Senhor do Bom Fim, a quem tenho muita devoção. E posso dizer que se eu quisesse até reencarnar, eu já receberia a permissão, mas eu prefiro ficar aqui, no plano espiritual ainda, por muito tempo, até quando Deus quiser. Olhe para quem convive com tu e te aguenta e diga, tu é muito importante para mim. Isso vai botar a pessoa num padrão vibratório tão elevado que ela vai estender o campo dela, energético, e só vai atrair espíritos de um quilate muito elevado. E se ela, como médium, conseguir atrair estas entidades, ela vai muito longe. Porque a fé que é o portal interior que abre para receber e doar. A fé é muito mais que um sentimento, ela também é uma energia. Então não deixe faltar fé na tua vida. Se faltar, procure ajuda, porque tu está com um problema. Deus, que sois todo poder e bondade, causa primeira de todas as coisas. Pelo Cristo que é em mim manifestado, eu vos reverencio em mim, a partir de mim, em tudo
que há na terra, entre a terra e o céu, e em todo o universo, sintonizada com as energias da vida, do universo e da natureza, que me sustentam, me protegem e me constituem, e com os meus amigos espirituais e os mentores desta casa, reverenciamos e ativamos neste momento o Cristo que há na terra, entre a terra e o céu, e em todos os mundos habitados, e pedimos licença para dar como iniciados os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para quem é de boa noite. Boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Graças a Eu me Deus. chamo Zé Pilintra. Saravá, seu Zé. Salve. Zé, você pode vir só um pouquinho mais pra cá? O nome do senhor é José Pilintra? José Alves dos Santos, mais conhecido como José Pilintra. Esse nome foi o que o senhor teve na última encarnação? Sim, foi o nome que meus pais me deram na última encarnação, primeiramente de batismo. Quando eu estava com 11 anos, aí me registraram na comarca de Arco Verde, em Pernambuco, e só eu fui pegar os outros documentos, onde eu tive a oportunidade de mudar, mas eu escolhi o nome, em Recife, onde eu fiz a comprovação, quando fui me alistar, na época, a Guarda Nacional ainda exigia o alistamento, e quando eu estava com meus 21 anos, tive que me mudar para o Rio de Janeiro por conta de um pequeno incidente que ocorreu entre eu e a polícia. Então, foi legítima defesa, na época eu era muito novo, mas mesmo assim fiquei perseguido. Um coronel me ajudou a escapar e fui para o Rio de Janeiro, e lá fiz minha carreira como médium e também como boêmio, artista. Trabalhei nas noites cariocas. Muito bem. Como é que era a sua cabeça em termos de aspirações? O que o senhor queria ser quando crescesse? Olha, minha mãe, no intuito de me corrigir, ainda jovem, me botou no seminário. Eu não tinha vocação nenhuma para ser padre, tanto é que arrumei uma confusão danada e escapava do convento e para me misturar com os boêmios recifenses, e terminei indo para o Rio de Janeiro, onde consegui ainda estudar 1 ano e meio de medicina, sob a influência de um grande amigo que era parente desse coronel que me protegeu lá em Pernambuco. Ele tinha um parente no Rio de Janeiro, e este homem tinha um boticário, que hoje vocês chamam de farmácia. E ele me incentivou, falou: olha, eu não sou médico, sou apenas boticário, e é muito importante ter alguém que faça o aviamento das receitas. E cheguei a entrar para o ramo aí da saúde, mas a minha aspiração mesmo era para a boemia, era para a jogatina, era para o meio artístico, era também para a parte religiosa, espiritual, no sentido mesmo de mediunidade. E foi assim, a minha aspiração, ela estava voltada às coisas informais, sempre profissionalmente, os caminhos informais. Com qual idade descobriu-se sua mediunidade? Muito cedo, principalmente a de cura, o que não era a minha afeição. Quando eu estava, nós éramos pequenos, eu me lembro que o meu pai caiu de um cavalo, né, na cidade de Flores, em Pernambuco, e não conseguia voltar para Arco Verde de jeito nenhum. E deste tombo ele se curou e ficou praticamente ele não fazia a rotação da bacia. Se ele precisasse se virar para um lado ou para o outro, ele tinha que virar todo o corpo. E num dia, numa brincadeira, meu pai sentado e eu puxando as mãos dele: pai, vamos brincar, e ele foi ficando nervoso. Então eu falei assim: eu vou fazer igual
Dona Josefa, que era uma benzedeira famosa lá, eu vou benzer o senhor. E eu vim com um monte de mato, tinha até aquelas lacraias, é aí que ele ficou mais enfesado ainda, que eu fui benzer ele. E nisso a minha mãe falou, não, o menino está muito sério, não pode estar brincando. E quando eu terminei de fazer, eu não sabia rezar outra coisa a não ser Ave Maria. E fiz um monte de Ave Maria do meu pai. No outro dia, meu pai levantou curado e falou, olha, o Zé acho que tem um jeito para a coisa. Então eu já tinha por volta de uns 7, 8 anos de idade. Foi a primeira manifestação mediúnica, foi a mediunidade de cura, que é muito mais uma potencialidade anímica do que uma mediunidade. É uma potencialidade anímica, que é uma habilidade que o espírito já traz quando reencarna para movimentar energias. A pessoa animista, ele não necessariamente precisa de um espírito do lado dele. Uma pessoa que trabalha com cura, ela pode simplesmente captar energia prânica, se insuflar desta energia, canalizar através das mãos, ou dos olhos, ou do sopro, e aquela energia prânica pode, se a pessoa receptora tiver merecimento, tiver necessidade de realmente, conforme os esforços, merecimentos e necessidades, ela pode se curar. Agora, muitas vezes, por afinidade, um espírito também curador se aproxima de um encarnado curador. E aí forma um fenômeno chamado mediunidade. O que era só potencialidade anímica vira mediunidade. E foi o que aconteceu comigo. Os espíritos começaram a me envolver porque perceberam que eu tinha aquele animismo. Mas com o tempo eu também comecei a escutá-los, vê-los e incorporá-los. Por volta dos 16 anos eu já estava incorporando, principalmente as entidades da esquerda e mestres do catimbó. Claro que sim. O senhor vê desde antigamente a mediunidade como algo que deve ser desenvolvido para incorporar, para ver e ouvir os espíritos, ou algo que deve ser desenvolvido só depois que ela aflorar? Ela precisa ser desenvolvida antecipadamente, porque a floração da mediunidade já é o frênese, o ápice de uma coisa que já estava dando aviso há muito tempo. É como, por exemplo, uma pessoa que tem tendência a ter epilepsia. O corpo dela já vem avisando antecipadamente. Ela começa a ter uma sonolência desnecessária para a recomposição do corpo. Ela começa muitas vezes a pálpebra ter movimentos involuntários ao longo do dia, com bastante frequência. Ela passa a ter crises rápidas de gagueira, que parece ser brincadeira, mas não é. E tudo o corpo vai avisando que dentro de 1 ano e meio ou 2, ela vai convulsionar. A mediunidade, quando vem aflorar, já avisou de diversas formas que está aflorando. Então, se o médium, ele se torna ostensivo, sem o devido acompanhamento, significa que a glândula pineal dele está se descalcificando e se descristalizando na marra. O que pode acontecer? Raramente esse médium vai ter o autocontrole, raramente ele vai ter o domínio de si mesmo e, consequentemente, por não ter o autocontrole e o domínio de si mesmo, outras mentes mais poderosas vão dominá-lo e vão se aproveitar, vão com todo o requinte que um espírito pseudo-sábio pode se passar por mim com a maior facilidade e incorporar naquele médium, se passando por Zé Pilintra, se passando por caboclo, se passando por quem ele quiser. E muitas vezes estes médios despreparados vêm de famílias cujas religiosidades não contemplam o fenômeno mediúnico. São totalmente avessos ao fenômeno mediúnico. Então este médium não vai ter o menor suporte e o menor patrocínio e apoio por parte de familiares para desenvolver sua mediunidade, onde vai se tornar uma pessoa problemática, candidata a se internar no manicômio ou viver procurando terapias das mais diversas para tratar uma coisa que não é doença, é
mediunidade. Então, eu recomendo, eu como um espírito, que gosto de mentorear as pessoas, não no sentido de manipulá-las, mas para que elas se fortaleçam em suas missões, que elas se preparem antes. Digo mais, você que é médium e não quer trabalhar com mediunidade, ouça esse conselho. Estude mediunidade. Frequente os mesmos lugares de quem estuda para trabalhar. Quando você estiver dominando a sua mediunidade, as suas potencialidades anímicas, igual àquele que quer trabalhar, então você tem a maturidade de chegar no seu dirigente espiritual encarnado e diga, olha, o meu propósito aqui, como eu falei no começo, era me conhecer e me controlar. Já consegui, quero seguir meu caminho. E vai embora, mas vai embora apto a se controlar, porque num momento ou outro, numa fase de tua vida em que você estiver assoberbado ou assoberbada, com muitas coisas para fazer e dar conta, sua mediunidade vai deslanchar e você vai perder o controle completamente de tua vida financeira, de tua vida espiritual, tua vida psicológica, de tua vida emocional, todos os sentidos. Então desenvolva, até para poder dizer não quero, desenvolva. E Zé Pilintra, nem guia nenhum que trabalha seriamente, retira a mediunidade de ninguém. Já procuraram, Zé. Eu desabafei aqui um tempo atrás, não foi, Fia? Você que estava até entrevistando, eu falei, as pessoas procuram Zé Pilintra e diz, tire isso da minha filha. Como se a mediunidade fosse uma doença. Tire a mediunidade desta menina. Ela não nasceu para trabalhar com estas coisas. Quer dizer que o filho dos outros nasceu. Ela sabe ficar, muitas vezes, 1h30 na orelha de um médium incorporado, chorando as pitangas dos problemas familiares dela. Mas a filha, que é médium e nasceu com esta missão, não pode incorporar. A filha dela não nasceu para isso. O filho dele quer que Zé Pilintra, outros guias, retire a mediunidade. Mediunidade não se tira porque é um mérito da encarnação. De tanto nascer e morrer, a pessoa vai driblando os comandos físicos e vai conseguindo ver o que a maioria das pessoas não conseguem ver. Vou citar um exemplo. Uma pessoa reencarna. O corpo físico dela, se ela é um espírito muito novo, e por espírito muito novo, eu digo um espírito com 4, 5 mil anos, aqui na Terra é considerado um espírito novo. Então, este ser ainda não sabe driblar os comandos do véu da matéria. Então, os sentidos do espírito vão ficar todos embotados. Então, ele não vai ver, não vai ouvir, não vai tatear o que o espírito dele fazia, porque ele está anestesiado pela matéria. Conforme este camarada começa a encarnar e desencarnar, e reencarnar, e desencarna, e reencarna de novo, e vai fazendo isso por muitos séculos, o espírito dele vai ficando malandro, o espírito dele vai ficando habilidoso, e o véu da matéria já não consegue mais tolher a visão, não consegue mais tolher a audição, não consegue mais tolher os sentidos físicos, os 5 sentidos. Então, consequentemente, este espírito reencarnado vai conseguir ver, ouvir, tatear, fazer tudo que ele fazia no plano espiritual, mesmo estando sob o véu da matéria. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Não se tira isso. É um mérito de tanto nascer, morrer e renascer. Não se tira. Então, quando alguém procura Zé Pilintra para trancar a corrente mediúnica, eu falo, você bateu na porta errada. Bateu na porta. Vai encontrar quem faça isso. Por quê? Vão ter seres espirituais interessados em sugar, drenar a vitalidade, o ectoplasma daquele médium. Eles vão chipar aquele médium, vão bloquear a mediunidade dele, porque vão cristalizar a pineal, a glândula pineal daquele médium, e vão ficar sugando a energia dele até um dia ele desencarnar. E às vezes desencarna e ainda vai ser escravo deles no plano espiritual.
Quando o senhor verificou que era mediunidade aquilo que o senhor tinha, a sensação foi de ter um superpoder ou uma super responsabilidade? Primeiramente, porque eu senti muito medo, então era alguma coisa minha dizendo, olha a responsabilidade que tu tem nas costas. Eu fiquei com muito medo da responsabilidade. Não poder nenhum, porque eu vinha de uma região que tinha, eu vinha de uma região que tinha uns cabras lá, que se eles olhassem para um pé de juá, que olha, o juá não seca nem na seca, quem é do Nordeste sabe. Eles olhassem para um pé de juá, eles amaldiçoassem a danada da árvore e falassem, amanhã esse pé de pau amanhece seco. O danado amanhecia seco. Quantas vezes eu vi nego botar o olho em cima de uma cabra e a cabra no outro dia amanhecer morta. Como eu já vi pessoas praticamente levantar defunto com a reza. Pessoas entre a vida e a morte. Meu avô, uma vez, foi picado por um urutum cruzeiro. Quem conhece o urutum cruzeiro, que é aquela cobra preta com a cruz na testa, sabe que é 5 minutos de vida. Não existe antídoto o veneno da urutum cruzeiro. Eu vi meu avô ser picado pela urutum cruzeiro, eu tinha 14 anos, e imediatamente chamaram um homem chamado Manezão, e esse Manezão, que era benzedor, pegou uma chave, aquelas chaves de porta, de aço, aquelas chaves enormes, e ele catou a chave e começou a fazer uma reza no pé do meu avô, que levou mais ou menos 1 minuto no pé esquerdo, mais 1 minuto no pé direito, e meu avô já espumando a boca, virando os olhos, arroxeou. Meu avô é escuro, mas deu para ver um negro arroxear, que a coisa já está. Ele benzeu mais ou menos 1 minuto o pé esquerdo do meu avô, benzeu 1 minuto o pé direito do meu avô, abriu a boca do meu avô, que estava espumando, deu 3 cuspidas na boca do meu avô, bateu com a chave 3 vezes na cabeça do meu avô, no topo da cabeça, meu avô desmaiou, 10 minutos depois levantou o pãozinho. Então, por que eu ia me envaidecer no meio de tanta gente assim, que tanto fazia o bem como o mal? Eu tinha medo, que eu pensava assim, eu sou um gatinho no meio de um monte de tigre. Eu nunca me envaideci. E quando cheguei no Recife, eu tentei até acobertar isso, não falava para os outros. Mas um amigo ou outro precisava de uma ajudinha, eu já sabia, foi aí onde eu conheci uns catimbozeiros que foram me envolvendo, me ensinando, e com o tempo eu já era bom no carteado, também aprendi a jogar carta, eu comecei a usar o baralho tanto para ganhar a vida, como para ler o que estava aí nos registros akáshicos. E comecei com carteado para lá, para cá, ora para o jogo, ora para o oráculo, e fui desenvolvendo, ganhando fama nesse meio, mas a responsabilidade me assustou bastante. Porque a palavra, desculpa cortá-lo, a palavra responsabilidade, só a palavra, para quem tem consciência, já causa um frio na barriga. Porque responsabilidade quer dizer que você vai responder por algo. Sim. De preferência com integridade. Então ela assusta. Conta outro caso, seu Zé, que aconteceu na sua vida que um benzedor resolveu. Eu conto sim. Foi o caso de uma moça que foi se casar. Ela nasceu e se criou em Arco Verde. E eu já estava em Recife, já estava no Recife, eu estava no seminário. Aí, era o seminário da Ordem dos Moabitas. Aí, chegou uma carta e o orientador vocacional lá me falou assim, olha, tua mãe mandou uma carta, se tu pode ir daqui 1 mês para lá, porque vai ter o casamento de uma meia-prima da tua mãe, que nem era meia-prima dela, era filha de uma meia-prima da minha mãe. Aí eu falei, danou-se, né? Como era uma família que ajudou muito minha família no momento difícil, ficava chato nós não estarmos lá. E fomos. E minha mãe queria também me mostrar, olha, meu filho que está na capital, né, que para ela era um status, eu tinha que estar lá. Então, fui para agradar minha mãe.
Na hora do casamento, a noiva estava entrando, ela teve um passamento, que é a convulsão. Nunca tinha tido isso na vida. Todo mundo abanou, o padre rezou, ela voltou a si. E vamos continuar, porque é a emoção. Todo mundo pensou em emoção. E começaram de novo o casamento. A moça começou a entortar a língua e começou a dar um grito ali. Ela já não era mais ela, parece que uma coisa possuiu a moça. E ela começou a falar umas coisas assustadoras. E aquilo ali foi um absurdo, porque quem mandou aquilo para ela já fez aquilo para que exatamente ela fosse desmoralizada. Imagine, famílias tradicionalmente católicas, extremamente preconceituosas. A moça vai incorporar uma entidade. No altar, o que ela faz? O que as pessoas vão pensar? Ela é feiticeira e só conseguiu se casar com esse moço rico, embora ela não fosse tão pobre, mas ele era 10 mais vezes rico que ela amarrou ele. Foi feitiçaria e agora aí no altar a máscara está caindo. Quem mandou a burundanga estava exatamente pensando nisso. Um benzedor levantou, velho conhecido de todo mundo lá, estava meio sumido, mas também foi chamado para o casamento, apareceu. Ele pediu emprestado uma hóstia consagrada do padre e aquele instrumento utilizado para aspergir água benta. Foi só isso que ele pediu. Ele chegou nessa entidade incorporada, fez o sinal da cruz 3 vezes na frente, no chão, levantou e jogou a água benta também, 3 vezes o sinal da cruz na testa da entidade. A entidade já deu um grito e começou a xingar ele tudo quanto era nome. Foi quando ele catou a hóstia, quebrou em 4 pedaços. Um ele pôs na boca dele, o outro ele pôs na testa e ele fez uma oração muito forte e essa entidade ajoelhou. Conforme ajoelhou, ele fez a entidade engolir os outros 3 pedaços da hóstia. Ele batizou o espírito, a entidade, e quando a entidade estava a se despedir, falou o nome de quem fez, onde foi feito o trabalho e quem pagou. E foi-se embora. A moça voltou ao normal, depois o casamento foi feito do mesmo jeito, depois todo mundo se recuperou e foram atrás para ver onde é que o negócio estava enterrado. Já estava enterrado pela metade, era um boneco, metade já tinha sido comido. Era um boneco feito, até o rosto da moça era igual. Acharam o local, escavaram, acharam e 7 dias depois, tanto o feiticeiro como a pessoa que contratou, ninguém acordava eles. Precisou o mesmo benzedor ir lá fazer uma reza para eles voltarem. E dizem, na época todo mundo ficou sabendo, que o feiticeiro nunca mais conseguiu fazer sessão, como eles chamavam, nos trabalhos de incorporação, não via mais nada, ele teve que, se continuou a atividade, foi como um charlatão bem longe dali, porque ali não incorporou mais nada. Então é um caso que eu presenciei, que eu vi. Um benzedor dá um livramento para uma pessoa deste jeito. O senhor aprendeu a benzer as pessoas? Aprendi a benzer. E o senhor aprendeu simpatia lá? Sim, as simpatias, elas foram ensinadas, mas como eu entrei com o catimbó, ele é um negócio mais forte, então já requer trabalhos, tem o uso da jurema, que é como se fosse uma ayahuasca, diferente, porque no lugar não tem a chacrona e não tem o cipó jagube, tem jurema. Mas os efeitos da jurema são quase os mesmos do Santo Daime. E, consequentemente, nós fazemos uso de todo esse tipo de procedimento, de formalidade. Então já sai um pouco da simpatia, porque a simpatia ela mexe muito com o subconsciente do operador. E já a magia ela já envolve seres interiores das dimensões internas da pessoa e seres exteriores que vêm
compactuar com aquele trabalho. Na simpatia não necessariamente envolve espírito. No trabalho de catimbó, na magia. Então, muito cedo eu me desabituei da simpatia e passei para a magia mesmo. Como é que o senhor definia a magia então e como que o senhor definiria hoje? Magia na época eu acreditava que era uma coisa que funcionava sozinho, porque tinha o poder dos espíritos. Eu achava que eram os espíritos que vinham e jogavam a energia deles ali, e ali começava toda uma força para atuar. Mas ainda encarnado, anos antes de desencarnar, já no Rio de Janeiro, eu já tinha uma noção bem clara de que a magia, ela na verdade, ela é um ponto de força. E esse ponto de força, ele envolve uma egrégora, e essa egrégora concentra um campo eletromagnético. De tudo se dá para fazer magia. Você pode fazer magia com uma vela até, ou pode fazer magia com um punhadinho de sal. Com qualquer coisa tu faz uma magia. Por quê? Na medida que tu pega um dos elementos da natureza, terra, água, fogo, ar, mineral, cristal, vegetal, porque na alquimia antiga ensinava só 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Mas os grandes iniciados sempre usaram 7 elementos, que é terra, água, fogo, ar, mineral, cristal e vegetal. São 7 elementos de uma magia, que pode ser usado um só ou 2, fica a critério do mago. E, consequentemente, quando você pega um desses elementos e mistura intencionalmente, formalisticamente, aqueles elementos com sua matéria mental, naturalmente, automaticamente, os seres que conspiram em favor, que estão ligados àquele elemento, por exemplo, pegou o sal está relacionado aos seres cristalinos. Toda magia feita com sal, tu está invocando os elementais do reino cristalino. Tu pegou um punhado de sal, por exemplo, fez um círculo, acendeu uma vela dentro, naturalmente os seres elementais do reino cristalino já vão compor aquela egrégora. Isso é muito rápido. Formou a egrégora, forma também, consequentemente, dentro daquele campo eletromagnético, forma uma energia chamada energia morfogenética, que é nada mais, nada menos do que uma composição, de partículas dos registros acásticos que existem no universo. Esse campo morfogenético, ele sabe tudo sobre todos, e ele trabalha além do tempo. Ele está acima do passado, ele está acima do presente, ele está acima do futuro. Porque passado, presente e futuro são terminologias criadas aqui, nesta terceira dimensão. Da 4ª dimensão em diante, não existe passado, presente e futuro. O tempo é cíclico. A 4ª dimensão, que é onde vivem exatamente os extraterrestres, e da 5ª em diante são os espíritos desencarnados, tanto extraterrestres como terrestres, todos da 4ª dimensão em diante existe o elemento tempo. Por isso chama 4ª dimensão, porque tem comprimento, altura e largura, igual aqui, essa terceira dimensão, e tem um 4º elemento que é tempo. O tempo de vocês, aqui nessa terceira dimensão, é um tempo inventado, é um tempo linear, ele não existe. Passado, presente e futuro não existe. Só o agora existe. Então, quando você cria um campo morfogenético através da magia, os registros acásticos vão puxar este campo morfogenético, que desconhece passado, presente e futuro e trabalha tudo ao mesmo tempo. Ele sabe tudo sobre quem você foi, quem você é e sobre quem você será. E também, se você estiver enviando aquela magia para alguém, este campo sabe tudo sobre quem a pessoa foi, quem a pessoa é, quem a pessoa será. A partir daí, o ponto de força que está dentro desse campo morfogenético, o ponto de força que está ali, ele cria uma energia que vai formando como se fosse uma redoma, uma bola lá dentro. E essa energia puxa uma coisa chamada quantum. O quantum é a menor partícula de qualquer coisa. Vou pegar um exemplo. O quantum do deserto é o grão de areia. O quantum do oceano é a gota d'água. O quantum do universo
é a menor partícula permitida naquela dimensão em que a magia foi feita. Então, um átomo, nessa dimensão aqui, o átomo. Então, tem ali, ninguém está vendo, mas está ali, um átomo no meio daquele campo morfogenético que tu ativou tua magia. Está ali aquele átomo. Conforme o que tu pediu, o quanto ele, que está ali em forma de átomo, ele começa a se acelerar. Começa a se acelerar, os elétrons começam a se desprender e os prótons começam a vibrar ainda mais fortemente. Os prótons, vibrando ainda mais fortemente, eles vão se separando e vão se tornando partículas subatômicas, vão surgindo os quarks. Dentro dos quarks vai surgindo as supercordas. Dentro dessas supercordas vai surgindo uma outra partícula chamada partícula de Deus. E dentro desta partícula tem uma outra chamada, que já não é mais partícula, são ondas, vácuo quântico, ou vazio quântico, que os orientais chamam de mundo da imagem verdadeira. Ali está tudo que você precisa na tua vida. Tudo que você pedir já está pronto, já está lá. O que a magia faz? Vai puxar tudo que você pediu na magia, seja de bom ou de ruim, porque para o universo não existe bom e ruim, tudo é neutro, e vai puxar. Vai trazer e vai passar de novo por todas essas camadas. Lá do vazio quântico, volta, cai na partícula de Deus. Da partícula de Deus ela vai se acelerando de novo, cai nas supercordas, depois cai nos quarks. Quando essas partículas de prótons, que são energia positiva, estão para cair de volta para o átomo, de prótons, elas viram pósitrons, que são elétrons de carga positiva. Aí dá uma explosão, é onde ela percorre todo o universo. Vai percorrer todo o universo, vai pegar todas as egrégoras e dentro de 21 dias volta de novo naquele mesmo ponto de força e flui através dali, trazendo o que a pessoa pediu. Se a pessoa ainda não conseguir, porque tem magia que ela demora muito tempo para acontecer, isso não quer dizer que ela já não está nessa dimensão. Ela já está nessa dimensão em forma de espectro. A diferença entre o espírito para um espectro é que o espírito, ele já reencarnou, desencarnou. O espectro nunca. O espectro é uma entidade feita de matéria mental, como se fosse um androide psíquico. E é este espectro que vai fazer de tudo para materializar aquilo. Se a pessoa que foi alvo da magia, seja uma magia branca ou negra, desencarnar, quando ela reencarnar de novo, a magia pega ela, seja por bem ou seja por mal. Por isso, não se basta ir num lugar somente para fazer descarrego e limpeza. Tem que encontrar um lugar que desfaça aquela magia no ponto de força. Porque se não for desfeita no ponto de força, 1000 encarnações a pessoa tiver, 1000, ela estará enfeitiçada. Esse é o entendimento que eu tenho de magia. É uma coisa muito séria, mas que está à disposição até do menininho de 4 anos de idade. Basta intencionar. É muito fácil fazer magia. O problema é arcar com as responsabilidades que transcendem as encarnações. Claro que sim. Seu Zé, qual que é a função dessa sua capa dentro do mundo da magia? Esta capa, ela, como eu trabalho, por exemplo, eu estou aqui, mas tem uma parte minha, um corpo interno meu, trabalhando em outra dimensão. E também em outra dimensão e noutra, que são variações. Eu vou usar este termo por falta de outro, sofro um sanfonamento vibratório muito intenso. Então, na matéria, eu uso esta capa, porque isso evita com que o meu campo áurico, que está fundido com o campo áurico do médium, sofra um abaulamento desnecessário, desgastes desnecessários. É mais neste sentido. Eu podia não utilizar, mas eu teria um trabalho muito maior para reequilibrar o médium antes de sair do que se tivesse com a capa. Então é mais para a proteção do encarnado do que para mim. Se alguém chega para o senhor e diz assim, eu quero que o senhor faça uma maldade para alguém,
eu pago bem. Como que o senhor responde? Não é uma maldade. Aí eu faço para ela. Está pedindo. Eu falo assim, Deus lhe abençoe, pode ir embora. Não é uma maldade que você pode fazer com uma pessoa que vem na vibração negativa, é jogar luz para ela. Não é uma maldade que você pode fazer. Ela veio, pediu para fazer o mal, eu falo, não vou fazer, mas faço para tu. Deus lhe abençoe. Pronto, ali as palavras têm tanto poder que nessa hora que você fala, Deus lhe abençoe, se você falar do fundo do teu coração, o Deus interior daquela pessoa se manifesta de tal forma que ela não vai conseguir mais fazer o mal para ninguém, nem pagando. Não faço, não aceito. Quando o senhor se coloca na posição de não faço e não aceito, o que está ali falando através do senhor? Toda aquela vida que o senhor teve ou todo o treinamento pós desencarnação? O treinamento no além-túmulo foi, fala mais forte, porque quando eu estava encarnado, realmente eu tive que fazer muita coisa devido ao meu grau evolutivo, que ainda era bem vacilante. Eu me empreendi em fazer magias negras muito fortes. Mas um tempo antes, eu lembro que quando eu conversei com Maria Dolores, que hoje é a guardiã, Maria Navalha, Pomba Gira, ela, minha companheira, eu lembro que 1 ano e meio antes dela, por ciúme, né, fazer aquilo que alguns já sabem, me envenenou, e eu já tinha sido avisado, mas não acreditei, não achava que ela fosse fazer aquilo. Antes, eu já tinha falado, Maria, eu tenho que desmanchar tudo que eu já fiz de errado. E praticamente, vamos colocar matematicamente aí, uns 80% das coisas que eu tinha feito, eu já tinha me arrependido e demandado. E um grande amigo meu, um dia eu falei, o que desencarnar primeiro, um dia desmancha as coisas que o outro fez. E ele cumpriu. Ele foi no cemitério, pediu licença, fez o recolhimento, e eu pude descansar. E como o mestre Junqueira tinha sido uma entidade que eu trabalhei muitos anos com ele, eu incorporava o meu guia, o meu mentor era o mestre Junqueira. Então era um mestre do Catimbó que existiu. Todos os mestres do Catimbó foram encarnados, comprovadamente, alguém conheceu eles. Eles voltam, escolhem um médium e passam a incorporar naquele médium. E o mestre Junqueira, que era um paraibano, que eu não conheci pessoalmente, mas os outros catimbozeiros conheceram, passou a incorporar em mim. O mestre Junqueira chegou para mim e falou, Zezinho, durante muitos anos eu te orientei também muita coisa errada e outras. Eu já me encontrei, paguei o preço, eu não quero que tu pague este preço que eu paguei. Tu não quer conhecer umas pessoas, eles vão te levar para uma escola, você vai estudar, você vai ser uma outra entidade. E eu aceitei ser recolhido, encaminhado, fui doutrinado por muitos anos. Não foi fácil me doutrinarem, porque eu era bem intempestivo, mas encontrei o caminho e hoje eu posso responder que foi de grande valia o que eu aprendi. Olha, se eu tivesse tido 10% do aprendizado que eu tive no plano espiritual, quanto encarnado eu tinha feito, eu tinha ascensionado em vida. Nossa. Então, qual que é a maior mensagem que o senhor poderia, estando na posição que está hoje, sabendo a falta que fez essa informação, que informação o senhor pode dar para as pessoas que estão nos vendo nesse momento e que fez falta para o senhor antes? A maior magia que existe é a do pensamento. A maior magia que existe é a do pensamento. É a do pensamento. E o pensamento, se a pessoa for analisar, o pensamento ele se manifesta de duas formas. Gestos, que é um tipo de linguagem, e a palavra. O pensamento vai se manifestar. Ele vai virar atitude. E linguagem e palavra é atitude. Então, o que eu costumo dizer? Você falou, já está fazendo magia.
Um bom dia que tu fala é magia. Um desprezo que tu faz é magia. Então tome muito cuidado, você que está vendo isso. As palavras têm muito poder. Existe um espectro que trabalha no sentido de cada palavra. Cada palavra que tu fala vai se tornar realidade na tua vida. E muitas vezes elas podem fazer com que tu perca uma oportunidade muito grande. Eu costumo dizer para as pessoas que as palavras elas têm o poder de criar pontes ou abismos entre as pessoas. Escolha bem as palavras, porque primeiro você escolhe, depois tu colhe. Ao falar, ao gesticular, tu está fazendo magia. Então, esse é o conselho que eu dou. Pense bem o que vai fazer, pense bem o que vai falar, porque o universo entende tudo isso como magia. E ela vai voltar contra você. Tudo que você falar, tudo que você gesticular, vai voltar. E você vai ter que responder de um jeito ou de outro, porque não tem como eu plantar figo e colher melancia. A colheita, ela é obrigatória. Eu posso, no semear, eu sou livre. Mas na colheita, eu não sou tão livre assim. Seu Zé, qual foi o momento mais feliz da sua existência? Terrena ou cósmica? É geral. Pode falar dos dois. Vou falar da terrena primeiro. O momento mais feliz da minha existência foi quando eu me dei conta, né, encarnado, foi um retiro que eu fiz por conta própria, num lugar chamado Serra da Beleza, no Rio de Janeiro. Eu subi para lá, poucos sabem disso. Fiquei mais ou menos 12 dias. A comida acabou no 8º dia, continuei com pão seco e água. E foi lá que, junto com o mestre Junqueira, eu me encontrei espiritualmente. Eu já tinha uma grande vivência espiritual e foi onde eu consegui entender que a morte não existia, porque o meu maior medo era de morrer. Ninguém acreditava, porque uma pessoa que se envolve com briga, que enfrenta malandro só com um lenço vermelho de seda, malandro com navalha, toma a navalha do cabra, subjuga o camarada na luta, na capoeira. Eu jogava uma capoeira boa. Vão pensar o quê? Não tem medo de morrer esse negão. Mas eu tinha muito medo de morrer. E foi quando eu, na Serra da Beleza, de lá de cima dá para ver até um pedaço de Minas Gerais, na Serra da Beleza, nas minhas meditações, eu consegui entender que a morte não existe. Foi a partir daí que eu passei a acreditar em reencarnação, porque eu não acreditava. Aí foi onde eu reencontrei meus avós, já desencarnado. Inclusive, o meu avô da picada da cobra, que o benzedor curou ele já fazia muitos anos depois, ele já estava desencarnado, ele não morreu da picada da cobra, viveu mais uns 20 anos, mas um dia ele desencarnou, faz parte. E lá eu reencontrei meu avô, ele avisou o dia e a hora que ele ia reencarnar, eu o reencontrei na forma de um menininho, eu reencontrei num bairro que hoje no Rio de Janeiro chama-se Leme. Reencontrei, ele falou, vou reencarnar em tal lugar, tu vai me conhecer por aquela cicatriz que eu tinha atrás na orelha. Foi de um acidente que ele sofreu quando era pequeno. Ele levou a cicatriz do plano espiritual, mostrou, ele quis plasmar aquilo no perispírito dele, ele disse que ia reencarnar com ela. E quando eu achei o menino, conforme as coisas que ele falou, eu pedi licença, fui brincando com a criança ali, fingindo que fez um agrado, olhei, era o meu avô. Do jeito que ele falou, as coordenadas, tudo certinho. Então foi um período, não foi bem um dia mais feliz. Foi um momento da minha vida em que tudo que eu tinha perguntado para Deus quando era pequeno, já depois de velho, as respostas vieram, que é quando eu estava preparado para receber. Porque, na verdade, quando tu faz uma pergunta para Deus, a resposta já vem antes de tu fazer a pergunta. É que quando nós perguntamos alguma coisa para Deus, nós ainda estamos numa condição tão imatura perante aquele questionamento, que as respostas vêm e nós não entendemos.
quando chega a hora, aí é onde vem aquela sensação de plenitude, que é o maior presente que alguém pode receber de Deus, é ter a alma nesta sensação de plenitude. Foi isso. E qual foi o momento mais feliz da sua existência no plano espiritual? Foi quando o mestre Junqueira me convenceu que eu era um desencarnado igual todo mundo, que eu me achava um desencarnado diferente, porque o meu período de perturbação, todo mundo quando desencarna, é normal, passa por um período de perturbação, que se for muito evoluído, nem que seja 10 minutinhos, mas passa, porque está desvinculando o corpo físico. Até Jesus Cristo, ele também estava encarnado. Quando teve o desencarne, houve um lapso. Então, é normal o espírito dar uma baqueada. Mas no caso de um espírito muito evoluído, fica uns 10 minutos desse período, já se recompõe. O meu durou mais ou menos 21 dias. Então, como eu saí do período de perturbação e me aceitei como desencarnado e me vi como desencarnado, rapidamente eu consegui utilizar os recursos fluídicos à minha disposição para fazer um monte de coisa. Então eu me senti um desencarnado privilegiado, diferente, não me sentia um morto qualquer. Eu me sentia o morto, diferente. Eu me gabava, porque eu estava morto, mas não estava. Então era como se eu tivesse vencido a morte. Então eu me sentia muito bom. E foi quando Junqueira chegou e falou: cabra, não faça isso. Tu está estragando a tua vida. E quando eu entendi que eu era um morto igual a todo mundo e aceitei, eu tinha virado até um obsessor, e aceitei ser recolhido antes que a lei maior me pegasse de cheio, e fui. Então, aquele momento de libertação e desapego foi para mim um clímax espiritual. Senti muito feliz por semanas a fio. Foi muito bom. Foi muito bom, inclusive, ter a oportunidade de reparar as maldades e as coisas erradas que eu tinha praticado. Eu tive esta bênção. Agradeço muito a Nosso Senhor do Bonfim, a Nossa Senhora, por terem aceitado escutar as minhas preces, porque o que eu pedi em oração, depois fui recolhido e levado para a colônia, eu pedi a oportunidade de ressarcir e reparar todo o erro que eu cometi. E eles permitiram, e não foi muito tempo, eu estava com uma falange grande de espíritos endividados que, sob minha coordenação, queriam também expiar, através da caridade, não do sofrimento, o mal que fizeram. Porque uma coisa eu aprendi no plano espiritual: o sofrimento não purifica ninguém. Aquele monte de espírito que está no umbral sofrendo, achando que estão pagando pelo que fizeram, não estão. Eles só estão entrando em contato com a dor que eles causaram neles e nos outros. Aquele sofrimento ainda está sendo um instrumento transitório para o despertar deles. Eles vão começar a pagar o dia que eles saírem de lá, arregaçarem as mangas e começarem a fazer a caridade. Porque o mal só se paga com o bem. O universo só reconhece a moeda da caridade como paga pelo mal feito. E foi aí que eu vi que eu só pagaria pelas maldades que eu fiz fazendo bem, fazendo a caridade. Então eu fui um agraciado, e hoje já não sou mais um espírito endividado, graças a Deus, a Nossa Senhora do Bonfim, a quem tenho muita devoção, e posso dizer que se eu quisesse até reencarnar, eu já receberia a permissão, mas eu prefiro ficar aqui, no plano espiritual ainda, por muito tempo, até quando Deus quiser. Claro que sim. Qual que foi a maior bondade que o senhor fez enquanto encarnado, e qual foi a maior maldade, como e por que fez? Vamos começar pela maldade. Uma vez, uma pessoa que me ajudou muito quando eu cheguei no Rio de Janeiro, estava sendo incriminado. Em partes, era uma injustiça.
em partes, merecia a incriminação. Só que quem estava perseguindo por motivos pessoais, muito pessoais. E eu fui procurado, não tinha como dizer não, e aí foi onde eu falei, olha, só tem uma forma de lhe ajudar, é botando essa pessoa em descrédito. E na sociedade que nós vivemos, a única forma de pôr uma pessoa em descrédito é fazendo com que ela vire louca. E foi o que eu fiz. Pedi tudo que eu precisava, punhal de aço, precisava de alguma coisa que representasse a pessoa, o que não era difícil conseguir. Qualquer gatuno pode entrar na casa da pessoa de noite, no quintal, pegar uma peça de roupa dela, conseguir muito fácil essas coisas. Até uma mulher da vida pode, dos momentos que está com aquele homem, se contratada para isso, pegar, enquanto ele adormeceu, um pedacinho do cabelo da pessoa, raspa de unha. Conseguimos tudo o que precisávamos. E levei no cemitério, também foi fácil, porque com um pouco de dinheiro tu compra qualquer pessoa, abriram o cemitério para nós e passamos a noite fazendo o trabalho num defunto fresco, porque eu precisava lascar um crânio e botar tudo aquilo dentro do crânio do defunto, tirava um pouco da matéria encefálica e fizemos todo o trabalho e enrolamos, como se fosse uma múmia, o defunto inteiro e enterramos de novo, sob efeito de um ritual, e sepultamos de novo. Nunca ninguém descobriu. A partir daí, não foi muitos dias, o homem enlouqueceu, morreu louco, comendo as próprias fezes. E o meu cliente conseguiu o que queria, porque desacreditou o acusador e se livrou de todas as penalidades previstas na lei da época, que seriam muitas, por sinal. Então isso foi muito bem pago em todos os sentidos, favores, dinheiro, mulheres. Vim me arrepender, já estava quase no fim da vida. Foi quando eu conversei com Maria e com um amigo meu para ir desfazendo. Só como desfazer uma coisa que alguém que já morreu por conta daquilo. Então, uma parte eu só fui acertar isso no plano espiritual. Agora, o momento de maior coisa boa que eu fiz foi uma vez que um homem estava desenganado pela medicina e era uma pessoa muito querida por muita gente, era uma pessoa que sempre, todas as melhorias que teve no bairro, região da Penha, lá no Rio de Janeiro, foi ele que conseguiu, indo atrás de políticos, viajando longe para buscar. Ele era um homem muito engajado, pessoa muito boa, vivia para os outros, tinha família, criava todos com muita, dentro do respeito. E ele adoeceu e me levaram até ele. E eu me lembro que estava desenganado e eu falei, olha, eu vou parar tudo que estou fazendo, os atendimentos, as noitadas na boemia, e vou ficar aqui 7 dias, 7 noites dentro da tua casa. Vou comer e beber aqui e vou tratar de tu manhã, tarde e noite. Dentro de 7 dias, o homem apresentou grande melhora e em menos de um mês ele estava curado completamente. Então isso, para mim, foi uma coisa que eu comecei a ver que eu tinha algo dentro de mim que ia me livrar de tudo aquilo que eu estava fazendo. Eu fazia muita coisa boa. Se fosse botar na ponta do lápis, eu fiz mais coisa boa do que ruim. Tanto é que foi o que me possibilitou resgatar, ir para a colônia. Porque eu não precisei ir para aquele sofrimento todo no umbral, porque tinha muita gente que orava por mim. Eu faleci, mas muita gente ficou acendendo vela, rezando e fazendo todo tipo de coisa para mim receber aquela energia. Então eu me restabeleci muito rápido e saí daquela condição umbralina muito rápido. Depois fiquei no limiar, e na luz e nas trevas. Foi onde Junqueira, depois de um tempo me vendo fazer aquilo,
se aproximou e falou: Zé, vem comigo, porque vai ser bom. Eu acreditei no meu mentor e fui. Então isso foi uma coisa que até hoje eu me lembro com uma certa nostalgia. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? A maior lição foi que existe sempre alguém esperando por nós em algum lugar, que nos aceita exatamente como nós somos hoje, agora. Exatamente. Eu, apesar de toda parafernália de coisa que eu fazia, que eu dormia muito pouco, tinha muita atividade, apesar do mulherio, que eu desfrutava, já tinha minha, mas eu dava meus pulos, apesar do dinheiro, que eu não vivia mal, eu me sentia só. Já não tinha mais medo de morrer, porque na Serra da Beleza eu consegui, na meditação, encontrar o meu interior, mas eu ainda me sentia só. E foi numa tarde, numa igreja, no bairro da Penha, no Rio, que já ia a hora da Ave Maria, já era 6 horas, eu peguei um terço, nesse dia eu estava com um terço no bolso, rezei um terço inteiro, era a igreja Nossa Senhora do Carmo, rezei um terço inteiro na intenção de Nossa Senhora do Carmo, rezei pela alma da minha mãezinha, dos meus avós, do meu pai, dos amigos que se foram. E eu senti que a noite e o dia não existe por acaso. A noite, ela vem, que é um lado da Terra, do planeta, que está em meditação. E o lado que está Sol é o lado da vigília. E se a Terra, que me abriga como ser, medita e age, por que eu também não tinha que meditar e agir? E a partir daquele dia eu me tornei uma pessoa mais contemplativa, eu me tornei uma pessoa que é mais compreensiva e no plano espiritual, os professores, os instrutores disseram: Zé, você lembra aquela vez que tu estava rezando o terço lá na igreja Nossa Senhora do Carmo, na Penha? Lembro, no Rio, lembro. Então, lembra que nós botamos na tua mente uma intuição sobre a noite e o dia? Eu falei: me lembro. E que tu começou a entender que a noite é a meditação do planeta e o dia é a vigília do planeta? Sim. E que se o planeta fazia isso, você que habitava dentro dele também tinha que estar alinhado com essa mesma frequência, também meditar e agir. Sim. E eles cientificamente me explicaram por que existia a noite e o dia. Quando a manhã está chegando, aquele lado da Terra que está recebendo luz, está recebendo uma chuva de fótons, que são as partículas que formam a luz. Elas são luz. Quando é de noite, estes fótons estão sendo recolhidos. É onde as pessoas têm a maior oportunidade para pedir o que elas estão pedindo. E foi naquele momento que o planeta estava recolhendo os fótons, ou seja, a noite estava caindo, já era uma hora crepuscular, que eu pedi para curar-me daquela solidão. E aí começaram a aparecer pessoas maravilhosas em minha vida, exatamente pessoas que me ajudaram, já em vida, eu começar a ser quem eu sou hoje. Porque, seja na amizade, seja no amor, seja numa sociedade empresarial, seja num ramo profissional, tem sempre alguém querendo lhe achar do jeito que tu é. E exatamente, se tu souber entrar na frequência certa, no momento certo do dia, porque cada hora do dia tem uma energia, tu vai conseguir se alinhar e sintonizar com tudo que tu quiser. Foi essa uma grande lição que eu aprendi, que eu queria ter aprendido isso quando era pequeno, lá quando peguei o raminho de planta e fui benzer meu pai
quando ele estava com a bacia travada. Se eu tivesse aprendido aquilo criança, eu tinha sido um outro Zé. Mas, antes tarde do que nunca. Graças a Deus. Estamos nos aproximando dos minutos finais. Quais seriam as palavras mais importantes do Sr. Zé Pilintra para quem está começando no caminho da mediunidade? O caminho da mediunidade é ter boa relação com tudo que há na Terra, entre a Terra e o céu. É uma forma de você estar sempre num padrão vibratório alto e atrair espíritos que também vibrem no alto, que são os que vão poder ajudar o médium a se desenvolver, é manter na harmonia com todos os seres. Então é aquela plantinha que tu encontrou de manhã quando acordou, tu olha para ela e diz, olha plantinha, se ela tiver um nome, for uma violeta, um pezinho de arruda, tu é muito importante para mim. Olhou para a esposa, não é fácil às vezes, porque o casal às vezes se encrespa. Então vai dormir meio sem se falar, mas não custa nada no outro dia olhar para a pessoa, mesmo que ela não responda nada, e diga, tu é muito importante para mim. E isso é a maior oração e o maior louvor a Deus que uma pessoa pode dizer. Olhe para quem convive com tu e te aguenta e diga, tu é muito importante para mim. Isso vai botar a pessoa num padrão vibratório tão elevado que ela vai estender o campo dela, energético, e só vai atrair espíritos de um quilate muito elevado. E se ela, como médium, conseguir atrair estas entidades, ela vai muito longe. Louvado seja. Qual que é a sua mensagem final para o encontro de hoje? Eu digo que a pessoa pode ter todo tipo de sentimento. Não existem sentimentos ruins. Existem sentimentos que estagnam, interrompem as pessoas. Mas tem sentimento, por exemplo, a inveja. A inveja não é um sentimento tão ruim. Ela é um sentimento que mostra o quanto a pessoa está ultrapassando os limites da comparatividade. A pessoa que se compara muito com os outros e deixa a sua autoestima se abalar, ela vai se tornar uma pessoa invejosa. Se ela souber entender isso, ela vai ver que isso é um alarme para ela parar de se comparar com os outros. Então, o que eu quero dizer? Tu pode ter a quantidade de sentimento que tu tiver no coração. Sejam considerados ruins ou maus. Só não deixe faltar a fé. Porque a fé é um canal por onde flui toda a energia vital que tu vai precisar a cumprir tua missão aqui na Terra. Faltou fé, não adianta ter amor, não adianta ter, porque não vai, nem o amor não vai conseguir fluir. Porque a fé que é o portal interior que abre para receber e doar. A fé é muito mais que um sentimento, ela também é uma energia. Então não deixe faltar fé na tua vida. Se faltar, procure ajuda, porque tu está com um problema. Que assim seja. Muito obrigado, Sr. Zé Pilintra, por Deus essa abençoe, oportunidade de estudo. agradeço a Deus pela oportunidade, Nosso Senhor do Bom Fim. Eu me chamo Zé Pilintra, à tua disposição. Que assim seja. Muito obrigado, Sr. Zé. Deus abençoe todos vocês. Vou me desligar para o médium poder se recompor. Que assim seja. Tudo bem? Graças a Deus. Posso falar consigo durante alguns minutos? Pode. Então tá certo. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Fica meio assim, mas tá tudo bem. Qual que é o seu nome? Hernani Douglas Cesário. O senhor é dirigente aqui, como que chama a casa? A casa chama-se Grupo Fraternal Espírita Luz Divina. E que lugar a gente nos encontramos? Nós nos encontramos no Parque das Nações, em Guarulhos. Boa.
Como é que é trabalhar com o Sr. Zé Pilintra? Como é que é depois que desincorpora ele? Depois que a gente desincorpora o Zé Pilintra, a gente fica sem sentir um pouco o corpo. As coisas ficam girando, mas é uma sensação de conforto muito grande. É como se tivesse tido abraçado, como se tivesse estado abraçado com um amigo por mais ou menos uns 10 minutos seguidos. Aquele amigo que você sabe pode confiar. Tudo dele. Uma coisa que eu acho muito interessante quando eu incorporo o Zé Pilintra é que eu vejo que ele se aproxima do meu aparelho físico, ele toma posse do aparelho físico e é como se viessem outros Zés Pilintras dentro dele se encaixando. Então a incorporação é muito rápida. Eu ainda vejo um pouco do que está acontecendo aqui. Depois eu sou levado para um lugar onde eu perco a consciência completamente. Mas antes de ir embora, eu vejo outros Zés como se estivesse se fundindo dentro dele. É uma coisa muito... aí quando ele está praticamente completando o processo de acoplagem dele próprio, é onde eu sou totalmente levado embora. Então quando eu volto, eu vou voltando devagar também. É muito interessante, é como se ele fizesse eu passar pelo que ele passou quando incorporou em mim. Eu vou voltando. Eu sinto que eu já estou no meu corpo, mas tem umas partes minhas voltando devagar. É essa a sensação. O senhor já viu ele? Já vi. Então, o senhor tem a clarividência? Tenho a clarividência. Eu sou clarividente, escuto também com muita facilidade os espíritos. A minha primeira manifestação mediúnica foi a de escutar espíritos. Comecei a escutar muito cedo. Depois a vidência e as outras, né? Mediunidade de cura, incorporação. Incorporação foi aos 14 anos de idade. Incorporei a vovó Vera Lúcia. Foi assim. Graças a Deus. Como é que é o seu... Que aparência ele tem? Ele é negro, tem aproximadamente 1,88 m a 1,90 m de altura. Algumas vezes já apareceu mais alto, mas no geral sempre cerca de 1,90 m de altura. Ele tem um porte físico forte, eu não sei dizer se é gordo ou musculoso, mas é forte. E é bem sério, embora um sério simpático. Mas depois que ele começa a falar e tirar um barato da gente, não pode dar muita corda não, senão ele vai longe. E roupa? Que roupa ele veste? Ele veste, por incrível que pareça, roupas mais variadas, mas eu acho interessante que ele está sempre de roupa social. Nunca eu vi sem paletó e sem gravata, mas às vezes ele está de branco, às vezes está de vermelho, às vezes está de azul, às vezes está com um paletó que parece lã, meio cinza, meio bege, sempre assim. Claro. Sempre assim. Quando eles aparecem, o senhor sente alguma coisa alguns segundos antes? Sinto. É como se... É como, não posso dizer choquinho, mas é uma sensação parestesia pelo corpo, é uma sensação de formigamento pelo corpo. Eu sei que tem espírito ali querendo se aparecer ou falar comigo mesmo. Que legal. Tá certo então. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo, mais uma vez aqui no Diálogo com os Espíritos, agora através do seu aparelho mediúnico, viu? Eu que agradeço. Porque o mal só se paga com o bem. O universo só reconhece a moeda da caridade como paga pelo mal feito. E foi aí que eu vi que eu só pagaria pelas maldades que eu fiz fazendo bem, fazendo a caridade. Então eu fui um agraciado e hoje já não sou mais um espírito endividado, graças a Deus, a Nosso Senhor do Bom Fim, a quem tenho muita devoção. E posso dizer que se eu quisesse até reencarnar, eu já receberia a permissão, mas eu prefiro ficar aqui, no plano espiritual ainda, por muito tempo, até quando Deus quiser. Olhe para quem convive com tu e te aguenta e diga, tu é muito importante para mim. Isso vai botar a pessoa num padrão vibratório tão elevado que ela vai estender o campo dela, energético, e só vai atrair espíritos de um quilate muito elevado. E se ela, como médium, conseguir atrair estas entidades, ela vai muito longe. Porque a fé que é o portal interior que abre para receber e doar. A
Fé é muito mais que um sentimento, ela também é uma energia. Então não deixe faltar fé na tua vida. Se faltar, procure ajuda, porque tu está com um problema.